O milionário não imaginava que ela cuidava da sua filha. O final é surpreendente. O sol ainda não havia rompido o horizonte quando Eduardo Mendes já atravessava o portão de sua mansão em Alphaville, São Paulo. Aos 42 anos, ele comandava um dos maiores impérios imobiliários do país, com empreendimentos espalhados por todas as capitais do Sudeste. Seu nome era sinônimo de sucesso nos jornais econômicos, mas poucos sabiam o preço que pagava por aquela vida de aparências. Dentro do carro importado, enquanto o motorista navegava pelas ruas ainda vazias, Eduardo permitia-se um breve momento de pensamento sobre a única pessoa que realmente importava, Laura, sua filha de 3 anos. A menina era tudo o que restava de Ana Clara, o grande amor de sua vida. 3 anos atrás, quando Laura nasceu, Eduardo teve que fazer a escolha mais difícil que um homem poderia enfrentar. Ana Clara não resistiu às complicações do parto, e ele se viu sozinho com uma recém-nascida nos braços e um vazio no peito que parecia impossível de preencher. Nos primeiros meses, entre reuniões e negociações milionárias, Eduardo voltava para casa apenas para segurar a filha e chorar em silêncio, sentindo o peso da ausência e da responsabilidade. Foi Dona Irene quem salvou aqueles dias sombrios. A governanta já trabalhava para a família há anos, tendo sido contratada por Ana Clara ainda durante a gravidez para ajudar com os preparativos. Viúva, sem filhos, com seus 55 anos de idade e uma vida inteira dedicada ao cuidado de lares alheios, Irene assumiu Laura como se fosse sangue do seu sangue. Acordava antes do amanhecer para preparar as mamadeiras, trocava fraldas com paciência infinita, cantava canções de ninar com voz suave que acalmava os choros mais desesperados. Eduardo via naquela mulher humilde uma bênção, mas também reconhecia que uma criança precisava de mais do que uma governanta, por mais dedicada que fosse. 18 meses após a tragédia, pressionado pela família e pela sensação de que Laura merecia uma figura materna oficial, Eduardo conheceu Camila Andrade em um evento beneficente no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Ela tinha 28 anos, era formada em relações públicas, possuía uma beleza estonteante que virava cabeças por onde passava e demonstrava uma simpatia ensaiada que conquistava a todos. Quando Eduardo mencionou que tinha uma filha pequena, Camila derreteu-se em elogios sobre como amava crianças e sonhava em ser mãe. A família Mendes aprovou o relacionamento imediatamente. Em 6 meses estavam casados. A cerimônia foi grandiosa, com mais de 300 convidados, coberturas em revistas de sociedade e uma lua de mel em Paris. Quando voltaram para São Paulo, Camila assumiu seu papel de senhora da casa com elegância impecável. Vestia-se com roupas de grife, frequentava os melhores salões de beleza, organizava jantares sofisticados e comparecia a eventos sociais sempre ao lado do marido, sorrindo para as câmeras. Nas fotos publicadas nas colunas sociais, aparecia segurando Laura no colo, beijando a testa da menina, posando como a mãe amorosa que todos acreditavam que ela fosse. Eduardo queria acreditar naquilo. Precisava acreditar. Saía de casa às 5:30 da manhã e raramente voltava antes das 9 da noite. Sua rotina era implacável. Reuniões com investidores, vistorias em obras, negociações contratuais, viagens a trabalho que o levavam para longe por dias inteiros. Quando chegava em casa, encontrava Laura já dormindo, Camila, arrumada e perfumada, relatando como o dia havia sido maravilhoso com a enteada, e Dona Irene circulando silenciosamente pela casa, terminando as tarefas domésticas. Ele agradecia à esposa, beijava a testa da filha adormecida e se recolhia ao escritório para revisar contratos até a exaustão vencer o corpo. Nos finais de semana, Camila brilhava. Quando havia almoços com a família Mendes ou visitas de amigos, ela segurava Laura pela mão, penteava os cabelos da menina com laços coloridos, fingia brincar com ela no jardim enquanto os convidados elogiavam sua dedicação. A mãe de Eduardo, Dona Teresa, vivia repetindo como ele havia tido sorte em encontrar uma mulher tão especial que aceitara criar a filha de outro casamento com tanto amor. Os cunhados concordavam, impressionados.
Até mesmo os funcionários mais antigos da empresa comentavam sobre a transformação positiva que Camila trouxera para a vida do patrão. Mas Dona Irene sabia a verdade e calava-se. Quando a casa esvaziava e as portas se fechavam, Camila transformava-se. A máscara de doçura caía como um vestido descartado ao fim de uma festa. Ela dormia até às 10 da manhã, acordava reclamando de dor de cabeça, descia para a cozinha apenas para tomar um suco verde preparado por Irene e voltava para o quarto com o celular na mão, navegando em sites de compras online ou conversando com amigas sobre festas e viagens. Laura, acordada desde as 6 da manhã pelos cuidados da governanta, tentava se aproximar da madrasta em busca de afeto, mas era sistematicamente ignorada. Certa manhã de terça-feira, Laura desceu as escadas segurando seu ursinho de pelúcia, os olhos ainda sonolentos, procurando por Camila, que estava na sala mexendo no tablet. A menina se aproximou com passos hesitantes e estendeu os bracinhos querendo colo. Camila levantou os olhos rapidamente, avaliou a criança de cima a baixo e franziu o nariz com nojo. Você está toda suja de café, Laura. Não encosta em mim, vai sujar minha roupa, Irene. A governanta surgiu da cozinha, enxugando as mãos no avental, e Camila apontou para a menina com desdém. Leva essa criança, dá um banho direito nela. Não aguento quando ela fica me grudando assim. Irene pegou Laura no colo com ternura, limpando discretamente uma lágrima que escorria no rostinho da criança. Vem, meu amor, vamos tomar banho e depois brincamos com suas bonecas, tá bom? Laura assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos em Camila, buscando algo que nunca encontraria. A madrasta já havia voltado sua atenção para a tela, selecionando uma bolsa importada de R$ 5.000. Minutos depois, Eduardo desceu as escadas ajeitando a gravata, checando o relógio de pulso. Camila imediatamente guardou o tablet, levantou-se e caminhou até ele com um sorriso radiante. Bom dia, amor. Laura já tomou café, já dei banho nela e agora a Irene está ajudando com a troca de roupa. Você não precisa se preocupar com nada. Eduardo beijou a testa da esposa, agradecido. Você é incrível, Camila. Não sei o que seria de nós sem você. Ela inclinou a cabeça com modéstia fingida. É meu papel, Eduardo. Amo cuidar dela. Ele se despediu e saiu para mais um dia de trabalho, carregando no peito a certeza de que havia feito a escolha certa ao se casar novamente. Assim que o som do carro desapareceu ao longe, Camila voltou para o sofá e retomou suas compras, sem sequer olhar na direção do andar de cima, onde Laura brincava com Irene, chamando a governanta de mamãe pela 10ª vez naquela manhã. A rotina se repetia com crueldade metódica. Todas as manhãs, Irene acordava às 5 para preparar a casa, esquentar a mamadeira, trocar Laura, brincar com ela, até que a menina se acalmasse. Camila descia apenas quando tinha compromissos sociais ou quando Eduardo estava em casa. Nos dias em que ficava sozinha com a enteada e a governanta, mal dirigia a palavra para qualquer uma das duas. Quando Laura chorava, Camila trancava-se no quarto alegando que precisava descansar. Quando a menina tentava entrar na sala para brincar, Camila a enxotava dizendo que não queria bagunça nos tapetes persas. Quando Irene pedia instruções sobre a alimentação ou os horários da criança, Camila revirava os olhos e mandava que ela resolvesse sozinha. Afinal, para que servia uma governanta? E Irene resolvia. Levantava Laura da cama todas as manhãs com beijos no rosto, cantava músicas enquanto dava banho, preparava mingaus e papinhas com todo cuidado, brincava de boneca no chão do quarto, contava histórias antes da soneca da tarde. Ensinava as primeiras palavras e comemorava cada conquista como se fosse sua própria filha. Laura correspondia com amor puro e incondicional. Seus primeiros passos foram dados em direção a Irene. Sua primeira palavra completa foi mamãe, olhando diretamente para a governanta. E cada vez que isso acontecia na presença de Camila, a tensão no ar tornava-se palpável. Numa quinta-feira à tarde, Irene estava no quarto de Laura, montando um quebra-cabeça de animais quando a menina animada gritou: "Olha, mamãe, eu consegui!" Camila, que passava pelo corredor naquele momento, parou na
porta com os braços cruzados. Seus olhos estreitaram-se perigosamente. Irene, venha aqui. A governanta levantou-se imediatamente, sentindo o perigo na voz da patroa. Camila esperou que ela se aproximasse e então sussurrou com veneno. Controle isso. Ela não pode ficar te chamando de mãe. Você é uma empregada, entendeu? Empregada. Se meu marido ouvir isso, vai achar estranho, e eu não vou deixar você plantar ideias erradas na cabeça dessa criança. Irene baixou os olhos, apertando as mãos. Eu não incentivo, senhora Camila. Ela é pequena, não entende ainda. Camila deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal da governanta. Então faça ela entender. Corrija. Toda vez que ela te chamar assim, você para e diz que não é mãe dela. Eu sou a mãe dela. Irene sentiu o coração apertar, mas assentiu. Sim, senhora. Camila deu um sorriso frio e se afastou, voltando para seu quarto. Irene permaneceu parada no corredor, lutando contra as lágrimas, sabendo que jamais conseguiria corrigir Laura, porque a verdade era que em tudo, exceto no nome e no sangue, ela realmente era a mãe daquela criança. As semanas passavam e a farsa de Camila tornava-se cada vez mais elaborada. Ela havia aprendido perfeitamente quando fingir e quando revelar sua verdadeira natureza. Nos jantares de negócios que Eduardo organizava em casa, Camila surgia deslumbrante em vestidos de alta costura, cumprimentava os convidados com charme, e no momento exato em que as esposas dos sócios perguntavam sobre a maternidade, ela suspirava com ternura ensaiada e relatava como era gratificante ver Laura crescendo, como passavam os dias brincando juntas, como a menina havia se apegado a ela de forma linda. As mulheres se comoviam, elogiavam sua generosidade em amar uma criança que não era biologicamente sua. Eduardo, ouvindo aquilo de longe enquanto discutia contratos, sentia o peito inflar de orgulho. O que ele não via eram as cenas que aconteciam nas manhãs seguintes a esses eventos. Camila acordava de mau humor, reclamando que havia bebido demais vinho, que sua cabeça latejava, que precisava de silêncio absoluto. Quando Laura, inocente, entrava no quarto dos pais procurando pela madrasta, Camila explodia em irritação. Sai daqui! Eu não aguento esse barulho. Irene, tira essa criança da minha frente! A governanta aparecia correndo, pegava Laura no colo e a levava para o jardim inventando brincadeiras para distrair a menina da rejeição que acabara de sofrer. Laura não entendia por que aquela mulher que sorria para ela na frente das visitas a tratava com tanta frieza quando estavam sozinhas. Em meados de junho, a família Mendes organizou um almoço de aniversário para Dona Teresa na casa de Eduardo. Camila se preparou durante dias, escolhendo o vestido perfeito, planejando o cardápio com uma empresa de buffet, decorando a casa com flores caras. No dia do evento, ela estava irrepreensível. Segurava Laura pela mão, apresentava a menina para os parentes como minha filhinha. Sorria para fotos onde beijava a bochecha da criança. Dona Teresa, emocionada, abraçou Camila e agradeceu por ela ter devolvido a alegria para a vida de Eduardo e de Laura. Você é uma bênção para essa família, minha filha. Ana Clara estaria feliz em saber que a filha dela está em boas mãos. Camila respondeu com lágrimas falsas nos olhos. Eu faço tudo por amor, Dona Teresa. Laura é minha princesa. Eduardo, observando a cena de longe, sentiu um nó na garganta. Pensou em Ana Clara, em como ela ficaria grata por saber que a filha tinha uma nova mãe tão dedicada. Aproximou-se das duas e abraçou Camila pela cintura, sussurrando em seu ouvido. Obrigado por tudo o que você faz. Por nós. Ela devolveu o abraço. Mas seus olhos, quando se desviaram do marido, estavam vazios de qualquer emoção genuína. Assim que os convidados foram embora e Eduardo subiu para trocar de roupa, Camila finalmente relaxou a postura. Tirou os sapatos de salto com um suspiro de alívio, jogou-se no sofá e pegou o celular. Laura, ainda com o vestido de festa, aproximou-se querendo mostrar um desenho que havia feito durante a tarde. Olha, mamãe Camila, eu fiz para você. A madrasta mal olhou para o papel. Deixa isso aí e vai brincar no seu quarto. Estou cansada. A menina insistiu tocando no braço de Camila,
Mas eu fiz com carinho. Camila afastou a mão da criança com um movimento brusco. Eu disse que estou cansada. Irene, vem buscar essa menina. Irene surgiu da cozinha, onde estava ajudando a equipe do buffet a recolher os utensílios. Pegou Laura pela mão com delicadeza. Vem, meu amor. Vamos guardar seu desenho na geladeira, onde fica bem bonito. Laura entregou o papel para a governanta, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Enquanto subiam as escadas, Camila já estava ao telefone com uma amiga, rindo alto sobre como havia conseguido enganar a sogra mais uma vez. Você precisava ver a cara da velha, achando que eu sou uma santa. Se ela soubesse como eu mal aguento ficar perto daquela criança chorona. Irene ouviu tudo, mas seguiu em frente, levando Laura para o quarto. Lá, ajudou a menina a tirar o vestido de festa, colocou um pijama confortável e se sentou na cama ao lado dela. Você quer que eu leia uma história? Laura assentiu, aninhando-se no colo da governanta. Você gosta de mim, mamãe Irene? A pergunta partiu o coração da mulher. Ela abraçou a criança com força, beijando o topo de sua cabeça. Eu amo você mais do que tudo nesse mundo, minha pequena. Nunca se esqueça disso. Laura sorriu, finalmente tranquila, e adormeceu nos braços de quem realmente a amava. Os meses de julho e agosto trouxeram um frio intenso para São Paulo. Eduardo precisou viajar para o Rio de Janeiro e para Belo Horizonte, em negociações que se estenderam por semanas. Ele ligava todas as noites para casa, perguntando sobre Laura, e Camila sempre tinha uma resposta preparada. Ela está ótima, amor. Hoje passamos a tarde inteira desenhando juntas. Ela está crescendo tão rápido, você vai se surpreender quando voltar. Eduardo. Sorria do outro lado da linha, grato por ter uma esposa tão presente. A realidade era bem diferente. Com Eduardo longe, Camila nem se dava ao trabalho de manter as aparências. Passava os dias trancada no quarto assistindo séries, saía para almoçar com amigas nos shoppings mais caros da cidade. Voltava tarde da noite com sacolas de compras. Laura ficava inteiramente aos cuidados de Irene. A governanta assumiu tudo. Acordar a menina, dar café da manhã, brincar, ensinar as primeiras letras do alfabeto, preparar almoço e jantar, dar banho, colocar para dormir. Eram quase 16 horas por dia de dedicação, ininterrupta, mas Irene não reclamava. Aquela criança havia se tornado a razão de sua existência. Numa tarde de quinta-feira, Camila voltou para casa mais cedo e encontrou Irene e Laura brincando de casinha na sala. A menina estava rindo, fingindo servir chá para a governanta, que participava da brincadeira com entusiasmo genuíno. A cena irritou Camila profundamente. Não porque sentisse ciúmes afetivos, mas porque aquilo era uma ameaça. Se alguém presenciasse aquela intimidade entre a funcionária e a criança, poderia começar a fazer perguntas inconvenientes. Ela bateu palmas secas, chamando atenção. Irene, você não tem trabalho para fazer? A casa não se limpa sozinha. A governanta levantou-se imediatamente. Sim, senhora, eu estava apenas... Camila cortou com um gesto impaciente. Não me interessa. Laura, vai para o seu quarto brincar. A sala não é parquinho. A menina olhou para Irene em busca de apoio, mas a governanta apenas assentiu encorajadoramente. Vai, meu amor, eu subo daqui a pouco. Laura obedeceu, arrastando os pezinhos pelo chão, visivelmente desapontada. Assim que a criança sumiu de vista, Camila aproximou-se de Irene com olhos flamejantes. Eu já te avisei para não criar essa intimidade toda com ela. Você está ultrapassando limites. Sou eu a mãe dela, não você. Se eu pegar vocês duas de novo nessa cena de família feliz, você vai procurar outro emprego, entendeu? Irene engoliu em seco, sentindo as mãos tremerem. Sim, senhora Camila, me desculpe. A patroa deu um sorriso venenoso. E mais uma coisa. A próxima vez que ela te chamar de mãe, eu quero que você diga para ela que mãe é só quem casa com o pai. Que você é só a empregada que cuida dela porque recebe para isso. Quero ouvir você dizendo isso. Irene sentiu lágrimas quentes ameaçando escapar, mas forçou-se a permanecer firme. Eu não posso fazer isso com ela, senhora. Ela é muito pequena, não vai entender. Camila deu um passo adiante, invadindo o espaço pessoal da governanta.
seu rosto a centímetros do dela. Você vai fazer o que eu mandei ou vai ser demitida? E se for demitida, quem vai cuidar dela? Eu? Você acha mesmo que eu vou dar banho, trocar fralda, aguentar choro? Pensa bem no que é melhor para Laura antes de me desafiar. Com isso, Camila virou-se e subiu para o quarto, deixando Irene sozinha na sala, tremendo de raiva e impotência. Naquela noite, Irene chorou pela primeira vez, desde que começara a trabalhar naquela casa. Chorou no banheiro de empregada, com a torneira aberta para abafar o som, sentindo-se presa numa armadilha impossível. Se contasse a verdade para Eduardo, seria demitida na hora por Camila, e Laura ficaria completamente desprotegida. Se permanecesse em silêncio, continuaria sendo humilhada e testemunhando a negligência emocional que a criança sofria diariamente. Não havia saída. Ou melhor, havia apenas uma: continuar amando Laura em segredo, protegendo-a como podia e rezando para que um dia a verdade viesse à tona por si mesma. Quando Eduardo finalmente voltou de viagem no início de setembro, trouxe presentes para todos. Para Camila, um colar de diamantes comprado numa joalheria carioca. Para Laura, uma boneca importada que falava e cantava músicas. E para Irene, uma caixa de bombons finos, agradecendo por cuidar tão bem da casa e da filha durante sua ausência. Camila recebeu o presente com beijos e agradecimentos efusivos. Laura abraçou a boneca com alegria, mas logo a largou para correr até o pai e abraçá-lo com força. E Irene aceitou os bombons com um sorriso discreto, guardando no peito a amargura de saber que aquele homem bom e trabalhador estava sendo enganado todos os dias debaixo do próprio teto. Setembro trouxe consigo a promessa da primavera e também uma mudança sutil na rotina da mansão. Eduardo começou a perceber pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Certa manhã, ao descer mais cedo que o habitual, encontrou Irene já na cozinha preparando a mamadeira de Laura, enquanto Camila ainda dormia profundamente no andar de cima. Ele comentou casualmente: "Você acorda muito cedo, Irene. Camila não precisa se preocupar com essas coisas. Você já está aqui." A governanta sorriu sem jeito. "Eu gosto de acordar cedo, Sr. Eduardo, e a Sra. Camila precisa descansar. Ela faz tanto durante o dia." Eduardo aceitou a explicação sem questionar. Afinal, Camila sempre relatava suas tardes exaustivas cuidando de Laura, e ele não tinha motivos para duvidar. Mas naquela mesma semana, durante um café da manhã rápido antes de sair para o escritório, Laura desceu as escadas correndo e gritou animada: "Mamãe!" Eduardo abriu um sorriso, esperando que a menina corresse para Camila, mas Laura passou direto pela madrasta e se jogou nos braços de Irene, que estava arrumando a mesa. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Camila pigarreou e disse rapidamente: "Ela ainda está confusa com as palavras, amor. Estou ensinando, mas demora um pouco." Eduardo assentiu, mas uma semente de dúvida foi plantada. Por que a filha chamava a governanta de mãe e não a esposa? Ele afastou o pensamento, atribuindo à idade da criança e à convivência natural com Irene. Despediu-se com um beijo em Camila e saiu para mais um dia de trabalho. Mas aquela cena ficou martelando em sua mente durante toda a manhã. À tarde, durante uma reunião particularmente tediosa sobre zoneamento urbano, Eduardo se pegou pensando na filha. Quando foi a última vez que realmente passara tempo com Laura? Quando foi a última vez que a vira brincar, rir, correr pelo jardim? A culpa apertou seu peito. Ele estava construindo um império financeiro, mas perdendo os anos preciosos da infância de sua única filha. Naquela noite, Eduardo chegou em casa determinado a mudar. Subiu direto para o quarto de Laura e encontrou a menina já de pijama, sentada na cama com Irene ao lado lendo um livro de histórias. Camila não estava à vista. "Posso participar?" ele perguntou da porta. Laura iluminou-se e acenou entusiasmada. Eduardo sentou-se do outro lado da cama e ouviu Irene terminar a história da Chapeuzinho Vermelho. Quando a governanta fechou o livro, Laura bocejou e se aninhou entre o pai e Irene. "Boa noite, papai. Boa noite, mamãe." Eduardo sentiu o corpo tensionar. A menina havia chamado Irene de mãe novamente,
e dessa vez ele estava presente para ouvir claramente. Irene levantou-se rapidamente, visivelmente desconfortável. Vou deixar vocês dois conversarem. Boa noite, Sr. Eduardo. Boa noite, Laura. Ela saiu do quarto apressada e Eduardo ficou sozinho com a filha. Deitou-se ao lado dela e acariciou seus cabelos. Laura, você sabe quem é a Camila? A menina pensou por um momento. É a mulher que mora aqui. Eduardo sentiu um aperto no estômago. Ela é sua mãe, filha. Você deveria chamá-la de mãe. Laura fez uma careta. Mas ela não gosta de brincar comigo. A mamãe Irene que brinca. Eduardo não soube o que responder. Beijou a testa da filha e desejou boa noite, saindo do quarto com mais perguntas do que respostas. Desceu as escadas e encontrou Camila na sala, assistindo a um reality show no televisor de tela gigante. Ele se sentou ao lado dela, desligou a TV e virou-se com seriedade. Precisamos conversar. Camila franziu as sobrancelhas, surpresa. Sobre o quê? Eduardo escolheu as palavras com cuidado. Laura te chamou de a mulher que mora aqui e chama a Irene de mãe. Isso não te preocupa? Camila suspirou dramaticamente, como se estivesse lidando com um assunto trivial. Eduardo, ela tem 3 anos. Criança dessa idade confunde as coisas. A Irene passa mais tempo com ela porque eu tenho outras responsabilidades na casa. Mas eu estou sempre presente quando importa. Eduardo queria acreditar, mas algo naquela explicação soava falso. Que responsabilidades? Temos empregadas para a limpeza, cozinheira para as refeições. O que você faz durante o dia? Camila sentiu o terreno ficando perigoso. Levantou-se e caminhou até ele, passando as mãos pelos ombros do marido com carinho calculado. Amor, eu cuido de 1000 coisas que você nem imagina. Supervisiono as empregadas, organizo a casa, planejo nossas refeições, cuido da Laura quando ela precisa. Você está estressado com o trabalho e projetando isso em mim. Não é justo. Ela o beijou suavemente, e Eduardo, exausto e querendo evitar conflito, cedeu. Desculpa, você tem razão. Estou cansado demais. Mas a semente de dúvida havia germinado. Nos dias seguintes, Eduardo começou a observar mais atentamente. Percebeu que nas manhãs em que descia mais cedo, Camila nunca estava cuidando de Laura. Notou que quando chegava em casa à noite, era sempre Irene quem estava com a menina, enquanto Camila surgia apenas para cumprimentá-lo. Começou a prestar atenção em como Laura reagia diferentemente às duas mulheres. Buscava Irene para tudo, mas evitava Camila. Ficava tensa em sua presença. Aquilo não era normal. Uma criança de 3 anos não tinha motivos para evitar a própria mãe, a menos que houvesse algo errado. Em meados de outubro, numa quarta-feira, Eduardo teve uma reunião crucial marcada para as 9 da manhã, com investidores japoneses interessados em um projeto bilionário de um complexo de edifícios comerciais, na Avenida Paulista. Ele saiu de casa às 7, revisando mentalmente todos os detalhes da proposta durante o trajeto. Chegou ao escritório, preparou a sala de conferências e esperou. Às 8h40, seu assistente entrou apressado com uma notícia frustrante. Os investidores haviam cancelado a reunião devido a um problema familiar urgente que exigia retorno imediato ao Japão. Reagendariam para o mês seguinte. Eduardo dispensou a equipe e ficou sozinho no escritório vazio, ponderando o que fazer com aquela manhã inesperadamente livre. Poderia revisar contratos, adiantar relatórios, fazer ligações. Mas uma ideia diferente surgiu em sua mente. Há quanto tempo não passava uma manhã em casa? Há quanto tempo não via Laura acordada e brincando? Pegou as chaves do carro e decidiu voltar para casa, surpreender a família, talvez tomar um café da manhã tranquilo com Camila e Laura. A ideia o animou. Ligou para o motorista, dispensando-o, e dirigiu ele mesmo de volta para Alphaville. Eram 9h15 quando Eduardo estacionou na garagem da mansão. Entrou pela porta lateral, que dava acesso direto à cozinha, querendo pegar Camila de surpresa. A casa estava silenciosa. Ele caminhou pelo corredor, esperando encontrar a esposa e a filha talvez tomando café juntas, mas a cozinha estava vazia, com apenas resquícios de louça na pia.
Seguiu para a sala, também vazia. Foi então que ouviu um choro agudo, desesperado, vindo do andar de cima. Era Laura. Eduardo sentiu o sangue gelar. Subiu as escadas rapidamente, seguindo o som que vinha do quarto da filha. A porta estava entreaberta. Eduardo parou antes de entrar instintivamente, e o que viu pela fresta fez seu mundo desmoronar. Laura estava sentada no chão, chorando compulsivamente, as mãos cobrindo o rosto. Irene estava ajoelhada ao lado dela, tentando acalmá-la com voz suave, passando as mãos pelos cabelos da menina. E Camila estava de pé, de costas para a porta, com os braços cruzados e uma expressão de nojo absoluto no rosto. Eu já disse que não aguento esse choro. Você acha que eu sou babá? Eu não casei com o Eduardo para ficar cuidando de pirralha chorona. A voz de Camila era fria, cortante, completamente diferente do tom doce que ela usava na presença dele. Irene respondeu com voz trêmula, mas firme. Senhora, ela só quer carinho. É uma criança. Camila deu uma risada cruel. Carinho? Então dá você. Afinal, você adora brincar de mãezinha, não? Ganha pra isso. Eu vou pra academia, não aguento mais ficar nessa casa. Laura levantou os bracinhos para Camila, numa tentativa desesperada de conexão. Por favor, mamãe Camila. A madrasta deu um passo para trás, como se a menina fosse contagiosa. Não encosta em mim com essa mão suja de lágrima. Irene, limpa essa criança e mantém ela quieta. Quando o Eduardo chegar hoje à noite, não quero ouvir uma palavra sobre isso. Entendeu? Irene puxou Laura para perto, abraçando-a protetoramente. Sim, senhora. Camila virou-se para sair do quarto e quase esbarrou em Eduardo, que permanecia paralisado na porta. Ela deu um grito de susto, levando a mão ao peito. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Laura, que continuava chorando nos braços de Irene, e então subiram para Camila, buscando alguma explicação que fizesse sentido. Mas o que ele vira e ouvira não tinha justificativa possível. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Camila tentou se recompor rapidamente, ajeitando o cabelo e forçando um sorriso que não alcançou os olhos. Amor, você me assustou. Pensei que estivesse no escritório. Eduardo continuou parado, processando a cena que acabara de testemunhar. Sua mente trabalhava em velocidade frenética, reconectando todas as peças que nunca haviam se encaixado direito. As desculpas de Camila, o apego de Laura por Irene, a estranheza que sempre sentira, mas escolhera ignorar. Tudo fazia sentido agora, um sentido doloroso e perturbador. Camila percebeu que precisava agir rápido para controlar a situação. Deu alguns passos em direção ao marido, tocando seu braço com delicadeza. A Laura estava com uma birra terrível esta manhã. Você sabe como crianças são difíceis às vezes. Eu estava apenas tentando impor limites para ela não crescer mimada. Eduardo desviou o olhar dela e focou em Irene, que permanecia no chão com Laura agarrada ao seu pescoço, os soluços da menina finalmente diminuindo. A governanta mantinha os olhos baixos, mas ele podia ver as lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Irene, pode nos deixar a sós? Eduardo pediu com voz controlada. A governanta hesitou olhando para Laura com preocupação, mas assentiu e levantou-se, carregando a menina nos braços. Vem, meu amor, vamos lavar seu rostinho e tomar um suco. Laura se agarrou a ela com força, murmurando entre soluços. Não vai embora, mamãe Irene, promete? Irene beijou a testa da criança, lançando um olhar rápido para Eduardo. Nunca, minha pequena. Eu prometo. Elas saíram do quarto e Eduardo fechou a porta. Camila preparou-se para a tempestade. Já havia planejado sua defesa. Diria que estava estressada, que havia exagerado, que amava Laura, mas às vezes a maternidade era difícil. Abriu a boca para começar, mas Eduardo levantou a mão, silenciando-a. Não fale, não agora. Sua voz estava baixa, perigosamente calma. Eu preciso pensar. Preciso sair daqui antes de fazer ou dizer algo que vou me arrepender. Ele virou-se e desceu as escadas rapidamente, pegou as chaves do carro e saiu da casa, deixando Camila sozinha no quarto,
pela primeira vez genuinamente preocupada. Eduardo dirigiu sem destino pelas ruas de São Paulo. Sua mente era um turbilhão de emoções contraditórias: raiva, decepção, culpa, tristeza. Como ele havia sido tão cego? Como não percebera que a mulher com quem havia se casado era uma farsa completa? E pior, como não percebera o sofrimento da própria filha? Laura vinha tentando mostrar a verdade o tempo todo, chamando Irene de mãe, evitando Camila. Mas ele estava ocupado demais para prestar atenção. A culpa era pesada como concreto em seu peito. Ele parou o carro em um mirante que dava vista para a cidade e ficou ali sentado tentando organizar os pensamentos. Confrontar Camila agora seria inútil. Ela negaria, inventaria desculpas e, sem provas concretas, seria apenas sua palavra contra a dela. Eduardo era um empresário experiente. Sabia que decisões importantes não podiam ser tomadas no calor da emoção. Precisava de provas. Precisava de evidências irrefutáveis do que realmente acontecia em sua casa quando ele não estava presente. E então, uma ideia começou a se formar. Ele pegou o celular e fez uma ligação para um contato que conhecia do ramo de segurança empresarial. Roberto, é o Eduardo Mendes. Preciso de um serviço discreto e urgente. Instalação de câmeras de segurança em minha residência. Sim, hoje mesmo, se possível. Não, minha esposa não pode saber. Quero câmeras ocultas, em vários cômodos. Você pode fazer isso? Do outro lado da linha, Roberto confirmou que sim, e marcaram para aquela mesma tarde. Eduardo agradeceu e desligou, sentindo-se um pouco mais no controle. Ele passou as horas seguintes dirigindo pela cidade, processando tudo o que havia descoberto. Pensou em Ana Clara, em como ela amara Laura antes mesmo de nascer, em como dera a vida pela filha. E agora aquela criança inocente estava sendo rejeitada e maltratada pela mulher que deveria protegê-la. A dor era quase física. Às 2 da tarde, Eduardo recebeu uma mensagem de Roberto confirmando que a equipe estava a caminho da mansão. Ele ligou para Camila. Oi, amor. A voz dela estava adocicada, tentando reconquistar o terreno perdido. Onde você está? Estou preocupada. Eduardo manteve o tom neutro. Tive que resolver algumas coisas no escritório. Vou passar lá em casa rapidamente agora à tarde para pegar uns documentos. Você pode sair para fazer alguma coisa? Levar Laura para passear, talvez? Houve uma pausa. Camila certamente não queria sair com Laura, mas também não queria contrariar o marido naquele momento delicado. Claro, amor. Vou levá-la ao shopping. Será bom para nós duas. Eduardo desligou sabendo que Camila jamais levaria Laura a lugar algum. Ela delegaria isso a Irene ou simplesmente sairia sozinha. E era exatamente isso que ele queria. 15 minutos depois, chegou em casa e encontrou Camila arrumada, pronta para sair. Onde está Laura? Ele perguntou. A Irene está dando banho nela. Vou buscá-las e saímos. Eduardo assentiu. Tudo bem. Vou ficar aqui apenas meia hora. Aproveite e passe a tarde fora. Vocês merecem. Camila concordou, aliviada por ter uma desculpa, para fugir da tensão. Assim que Camila saiu com Irene e Laura, Eduardo abriu o portão para a equipe de Roberto. 3 técnicos entraram com equipamentos profissionais e começaram a trabalhar. Em 2 horas, instalaram câmeras ocultas em objetos discretos espalhados pela casa. Um relógio na sala, um livro falso na estante, um carregador de celular na cozinha, um quadro no corredor, um vaso de plantas no quarto de Laura. Todas conectadas a um sistema que Eduardo poderia acessar remotamente pelo celular ou computador. Quando terminaram, Roberto mostrou como funcionava o aplicativo. As câmeras têm áudio e vídeo em alta definição. Gravação contínua com armazenamento em nuvem. Você pode assistir ao vivo ou revisar o histórico. Ninguém vai perceber. Eduardo testou o sistema, vendo a imagem cristalina da sala vazia. Agradeceu e pagou em dinheiro, pedindo absoluta discrição. Roberto garantiu e saiu com sua equipe. Eduardo ficou sozinho na casa, sentado no sofá, abrindo o aplicativo no celular. Agora era só esperar. A verdade viria à tona, quisesse Camila ou não. Quando Irene, Camila e Laura voltaram no final da tarde, Eduardo ainda estava em casa.
Camila estranhou, mas ele explicou que havia resolvido tirar o resto do dia de folga. Jantaram juntos uma refeição tensa, onde Camila tentava manter conversas leves e Eduardo respondia mecanicamente. Laura estava quieta, ainda abalada pelos eventos da manhã, comendo devagar sob o olhar atento de Irene, que servia à mesa. Depois do jantar, Eduardo subiu para colocar a filha para dormir e, pela primeira vez em meses, leu uma história para ela até que adormecesse. Ao descer, encontrou Camila na sala, já de pijama. Eduardo, sobre esta manhã, ela começou, mas ele a interrompeu. Estou cansado, Camila. Vamos conversar outro dia. Subiu para o quarto, deitou-se e pegou o celular. Abriu o aplicativo das câmeras e começou a assistir. Viu Irene na cozinha lavando a louça do jantar, viu Camila na sala assistindo televisão, viu os corredores vazios. Tudo parecia normal, mas Eduardo sabia que era só questão de tempo. Nos próximos dias, as câmeras capturariam a verdade que ele precisava ver. Na manhã seguinte, quinta-feira, Eduardo saiu para o trabalho como de costume, mas desta vez com o celular configurado para receber notificações sempre que as câmeras detectassem movimento ou som alto. Durante uma reunião com arquitetos, o telefone vibrou. Ele deu uma desculpa e saiu da sala, abrindo o aplicativo. Era Camila na sala, ao telefone com alguém. Ele conectou os fones de ouvido e escutou. Eu te juro, Helena, quase tive um ataque quando vi ele parado na porta. Não sei quanto ele ouviu. A voz da amiga do outro lado era abafada, mas a resposta de Camila era clara. Não, eu dei uma desculpada qualquer sobre birra de criança. Ele pareceu comprar, mas vou ter que fingir melhor por uns tempos. Que saco! Mal posso esperar para ele viajar de novo e eu ter paz. Eduardo sentiu a raiva subir pela garganta, mas continuou ouvindo. A Irene? Ah, aquela continua com sua mania de mãezinha. Mas enquanto ela fizer o trabalho sujo, tudo bem. Eu finjo que não vejo. Eduardo desligou o aplicativo, respirando fundo para controlar a fúria. Camila não tinha nenhum pingo de remorso. Aquilo não era um erro, não era um momento de fraqueza. Era quem ela realmente era. Ele voltou para a reunião, mas mal conseguia se concentrar. Sua mente já estava trabalhando no próximo passo. Divórcio. Mas não um divórcio qualquer. Ele precisaria de provas tão sólidas que Camila não teria como escapar, perdendo qualquer direito sobre o patrimônio do casal. E essas provas estavam sendo gravadas a cada segundo. Durante os 4 dias seguintes, Eduardo viveu uma vida dupla. Pela manhã, saía para o trabalho como sempre, mas passava boa parte do dia monitorando as câmeras pelo celular, assistindo à vida real que acontecia em sua casa. À noite, voltava e fingia normalidade, conversando com Camila sobre assuntos triviais, jantando em família, colocando Laura para dormir. Era uma atuação desgastante, mas necessária. Cada hora de gravação acumulada era mais uma peça de evidência para o processo que ele estava meticulosamente construindo. As imagens que capturava eram devastadoras. Na sexta-feira pela manhã, ele assistiu Camila descer de roupão às 10 horas, pegar um suco na geladeira e voltar para o quarto sem sequer perguntar onde Laura estava. A menina, naquele momento, estava com Irene no jardim, brincando de bolhas de sabão, rindo genuinamente pela primeira vez na semana. Eduardo salvou o vídeo, marcando como evidência. À tarde, capturou Camila ao telefone com a própria mãe, Dona Márcia, reclamando sobre a vida de casada. Mãe, eu não aguento mais fingir que gosto daquela criança. É um saco ter que sorrir para ela quando tem visita. Graças a Deus a Irene faz tudo. Senão, eu já tinha surtado. A voz de Dona Márcia era igualmente desprezível. Aguenta mais um pouco, filha. Você casou bem, tem uma vida boa. Quando ele fizer 45, você pede divórcio e sai com metade de tudo. Vale a pena. Camila riu. Eu sei. É por isso que estou aqui. Mas alguns dias eu realmente penso em ir embora e deixar tudo para trás. A mãe repreendeu. Não seja boba. Luxo custa caro. Segura essa onda. Eduardo pausou o vídeo, sentindo náusea. Tudo era calculado.
O casamento inteiro era uma fraude financeira. No sábado, aproveitando que tinha alguns compromissos de trabalho pela manhã, Eduardo saiu cedo e monitorou remotamente. Às 9 horas, presenciou uma cena que partiu seu coração. Laura estava na sala, segurando um desenho que havia feito, e timidamente se aproximou de Camila, que estava no sofá mexendo no celular. Mamãe Camila, eu fiz isso para você. A madrasta nem levantou os olhos. Deixa aí na mesa, Laura insistiu, mas eu queria te dar. Camila suspirou com impaciência. Laura, eu estou ocupada. Vai brincar no seu quarto. A menina ficou parada segurando o desenho e então perguntou com voz pequena. Você não gosta de mim? Camila finalmente olhou para ela e Eduardo viu a expressão de puro incômodo no rosto da esposa. Eu gosto, mas você é muito grudenta. Vai lá brincar sozinha um pouco. Laura deixou o desenho cair no chão e correu escada acima chorando. Camila voltou para o celular como se nada tivesse acontecido. Segundos depois, Irene apareceu na sala, pegou o desenho do chão, olhou para Camila com reprovação contida e subiu para consolar a menina. Eduardo salvou o vídeo com as mãos tremendo de raiva. Mas o pior ainda estava por vir. Na segunda-feira à tarde, Eduardo testemunhou a cena que se tornaria a prova definitiva. Ele estava em uma reunião quando recebeu a notificação de som alto detectado na cozinha. Discretamente, abriu o aplicativo e viu Irene e Camila frente a frente. A governanta estava lavando louça e Camila se aproximou com expressão ameaçadora. Irene, você está ultrapassando seus limites de novo. Vi você abraçando Laura no jardim hoje cedo. Eu já te avisei sobre isso. Irene virou-se, enxugando as mãos. Senhora, ela estava chorando. Eu só a consolei. Camila deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal da governanta, e sua voz saiu baixa e venenosa. Escuta bem o que vou te dizer. Se você contar para o Eduardo qualquer coisa sobre como eu trato a Laura, sobre nossas conversas, sobre o que acontece aqui durante o dia, você será demitida na mesma hora, sem referências, sem carta de recomendação, sem nada. E sabe o que vai acontecer com Laura? Ela vai ficar comigo, sozinha. Comigo. Imagina como vai ser a vida dela sem você aqui para proteger. Então pensa bem antes de abrir a boca. Irene empalideceu, mas manteve a postura ereta. Eu nunca faria nada que prejudicasse Laura, senhora. Camila sorriu friamente. Ótimo. Então continuamos nesse acordo de silêncio. Você finge que eu sou uma boa mãe quando ele está aqui, e eu finjo que não me importo que ela te chame de mãe quando estamos sozinhas. Todos felizes. Com isso, Camila saiu da cozinha. Irene permaneceu parada, segurando a pia para se apoiar. E Eduardo viu quando as lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto da governanta. Ele salvou o vídeo, sentindo uma mistura de raiva contra Camila e gratidão profunda por Irene. Naquela mesma noite, Eduardo agiu. Depois de colocar Laura para dormir, desceu e encontrou Irene na cozinha organizando a despensa. Irene, posso falar com você no jardim? A governanta ficou surpresa, mas assentiu. Eles saíram para o quintal onde a noite estava fresca e silenciosa. Eduardo se virou para ela, e pela primeira vez desde que aquela farsa começara, permitiu-se ser completamente honesto. Eu sei de tudo. Irene arregalou os olhos assustada. Senhor Eduardo, Ele levantou a mão gentilmente. Você não precisa se explicar. Eu instalei câmeras na casa. Vi e ouvi tudo. Como a Camila trata a Laura. Como ela te trata. Como você tem sido a única mãe verdadeira que minha filha conhece. Irene cobriu o rosto com as mãos soluçando. Eu sinto muito, senhor. Eu tentei proteger ela, mas tinha medo de perder meu emprego e deixá-la sozinha. Eu não sabia o que fazer. Eduardo deu um passo à frente e, para a surpresa de Irene, a abraçou. Você não tem nada que se desculpar. Você salvou minha filha. Cuidou dela quando eu estava cego demais para ver a verdade. Eu é que deveria pedir perdão. Irene chorou nos ombros do patrão, anos de tensão e medo finalmente escapando. Quando se acalmou, Eduardo se afastou e olhou nos olhos dela. Vou me divorciar da Camila, tenho provas suficientes para garantir que ela não leve um centavo. Mas antes de fazer qualquer coisa,
Eu precisava te agradecer. E te garantir que você nunca será demitida. Nunca. Você faz parte desta família, Irene. Laura te ama e eu te respeito mais do que você imagina. Irene soluçou novamente, desta vez de alívio. Obrigada, Sr. Eduardo. Obrigada por acreditar em mim. Eles voltaram para dentro da casa e Eduardo subiu para o quarto. Camila estava deitada lendo uma revista de moda. Ela olhou para ele com um sorriso superficial. Demorou lá embaixo. Eduardo apenas assentiu. Estava resolvendo algumas coisas. Deitou-se do outro lado da cama, de costas para ela, e fingiu dormir enquanto sua mente trabalhava nos últimos detalhes do plano. Na manhã seguinte, terça-feira, ele tinha uma reunião agendada com Henrique Albuquerque, um dos advogados mais renomados de São Paulo, especializado em direito de família. A reunião aconteceu em um escritório elegante na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Eduardo chegou com um pendrive contendo dezenas de horas de gravações organizadas cronologicamente. Henrique, um homem de 50 e poucos anos com cabelos grisalhos e óculos de grau, assistiu a vários trechos selecionados com expressão cada vez mais séria. Quando o último vídeo terminou, ele se recostou na cadeira e assoviou baixo. Eduardo, isso é muito grave. Negligência emocional, abuso psicológico contra uma menor, coerção de funcionária, confissão explícita de fraude matrimonial. Você tem material suficiente aqui para não apenas garantir o divórcio, mas também para anular qualquer direito dela sobre bens comuns. Eduardo se inclinou para a frente. E o acordo pré-nupcial? Henrique sorriu. Ah, sim. Você mencionou que ela assinou um. Deixa eu ver. Eduardo passou-lhe uma cópia do documento. O advogado leu atentamente e seu sorriso se ampliou. Perfeito. Segundo este acordo, em caso de divórcio por justa causa comprovada, especialmente por má conduta ou fraude, ela não tem direito a nenhum bem adquirido durante o casamento. E com essas gravações, provar má conduta será trivial. Ela vai sair sem nada. Eduardo sentiu um peso imenso saindo de seus ombros. Quanto tempo para preparar os documentos? Henrique verificou a agenda. Posso ter tudo pronto até sexta-feira. Pedido de divórcio, petição de guarda exclusiva com base em negligência emocional comprovada, solicitação de ordem restritiva se necessário. Você quer que eu notifique ela pessoalmente ou prefere fazer isso sozinho? Eduardo pensou por um momento. Queria ver a cara de Camila quando a verdade viesse à tona. Queria que ela soubesse que suas mentiras tinham fim. Eu faço. Prepare os documentos e me envie. Vou confrontá-la na segunda-feira à noite. Henrique concordou e eles apertaram as mãos. Forças, Eduardo. Você está fazendo a coisa certa. Os dias seguintes foram os mais longos da vida de Eduardo. Ele continuou fingindo normalidade, jantando com Camila, conversando sobre trivialidades, enquanto por dentro contava as horas para o momento da confrontação. Camila, alheia ao que estava por vir, relaxou, achando que o incidente da quarta-feira anterior havia sido esquecido. Voltou à sua rotina de negligência, confiante de que Eduardo continuava cego. Foi seu maior erro. A segunda-feira chegou com um céu cinzento sobre São Paulo, como se a própria cidade pressentisse a tempestade que estava prestes a acontecer na mansão dos Mendes. Eduardo acordou cedo, mas ao contrário de todos os outros dias, não saiu para o trabalho. Quando Camila desceu para a cozinha de roupão, encontrou o marido sentado à mesa da sala de jantar, já vestido em terno, com uma pasta de couro na sua frente e uma expressão que ela nunca havia visto antes, fria, determinada, implacável. Eduardo, você não vai trabalhar hoje? Ela tentou soar casual, mas algo na postura dele a deixou alerta. Eduardo apontou para a cadeira do outro lado da mesa. Senta, precisamos conversar. Camila sentiu o estômago revirar, mas manteve a compostura. Sentou-se, cruzando as pernas e ajeitando o roupão. Tudo bem, sobre o quê? Eduardo abriu a pasta e tirou um documento grampeado, colocando-o na mesa entre eles. Sobre isso, pedido de divórcio. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Camila piscou várias vezes, como se não tivesse ouvido direito. O que, Eduardo? Isso é uma piada. A voz dela subiu uma oitava. Do que você está falando? Por causa daquela discussão semana passada?
Amor, eu já te expliquei, foi só um momento de estresse. Eduardo a encarou sem piscar. Não foi só um momento. Foi todos os dias durante 3 anos. Todos os dias em que você fingiu amar minha filha na frente das pessoas e a tratou como um estorvo quando estava sozinha com ela. Todos os dias em que humilhou e ameaçou a Irene para manter sua farsa. Camila sentiu o chão sumir sob seus pés, mas ainda tentou negar. Eu não sei do que você está falando. Quem te disse essas mentiras? Foi a Irene. Ela está tentando me sabotar porque tem ciúmes de mim, porque Laura me chama de mãe. Eduardo levantou a mão, interrompendo-a. Chega de mentiras, Camila. Eu vi tudo. Ouvi tudo. Ele pegou o celular e abriu o aplicativo das câmeras. Há 2 semanas instalei câmeras de segurança ocultas pela casa inteira. Tenho horas e horas de gravação de você demonstrando seu verdadeiro caráter. A cor sumiu do rosto de Camila. Eduardo girou o celular e começou a reproduzir os vídeos. Primeiro, a cena dela ao telefone com a mãe admitindo que só estava no casamento pelo dinheiro. Depois, as inúmeras vezes em que rejeitou Laura, chamando a menina de grudenta, suja, irritante. Em seguida, o momento em que ameaçou Irene na cozinha, prometendo demiti-la e deixar Laura desprotegida se ela contasse a verdade. Cada vídeo era uma punhalada na farsa cuidadosamente construída de Camila. Ela tentou pegar o celular, mas Eduardo o afastou. Não adianta. Está tudo salvo em nuvem com cópias em diversos servidores. Meu advogado já tem acesso a tudo. Você não pode apagar as provas. Camila levantou-se bruscamente, a cadeira raspando no chão. Eduardo, por favor, me escuta. Eu sei que errei. Eu sei que fui uma idiota. Mas eu posso mudar. Eu prometo que vou ser melhor, vou amar a Laura de verdade, vou ser a esposa que você merece. Me dá uma segunda chance. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas eram lágrimas de desespero, não de remorso. Eduardo permaneceu sentado, impassível. Você teve 3 anos de chances, Camila. 3 anos para ser honesta. 3 anos para amar minha filha. Você escolheu mentir todos os dias, manipular todos ao seu redor e usar uma criança inocente como escada para uma vida de luxo sem esforço. Não existe segunda chance para isso. Ele empurrou o documento na direção dela. Assina. Camila pegou os papéis com mãos trêmulas e começou a ler. Seus olhos se arregalaram ao ver os termos: divórcio por justa causa, guarda exclusiva de Laura para Eduardo, ativação da cláusula de má conduta do acordo pré-nupcial, resultando em nenhum direito sobre bens comuns. Isso significa que eu saio sem nada? Sua voz era um sussurro incrédulo. Eduardo confirmou com um movimento de cabeça. Exatamente. Sem pensão, sem divisão de bens, sem nada que pertença a mim ou a Laura. Você assinou um acordo pré-nupcial sem ler quando casamos, lembra? Lá estava especificado que, em caso de comprovação de fraude ou má conduta, você abriria mão de tudo. E eu tenho provas mais do que suficientes de má conduta. Camila deixou os papéis caírem na mesa, seus olhos enchendo-se de lágrimas genuínas pela primeira vez. Não por amor, mas pela percepção da perda financeira. Eduardo, você não pode fazer isso comigo. Eu larguei minha carreira para casar com você. Dediquei 3 anos da minha vida a essa família. Eduardo deu uma risada sem humor. Carreira? Você era assistente de eventos ganhando R$ 2.000 por mês quando nos conhecemos. E dedicação? Camila, você não dedicou nada além de mentiras. A única pessoa que dedicou algo real a esta família foi Irene. E você a tratou como lixo. Ele se levantou pegando a pasta. Você tem até amanhã ao meio-dia para fazer suas malas e sair desta casa. Pode levar suas roupas, seus objetos pessoais. Nada que foi comprado com meu dinheiro durante o casamento fica com você. Camila se jogou de joelhos, agarrando a barra da calça dele. Por favor, Eduardo. Eu te amo. Eu amo Laura. Eu sei que não demonstrei, mas eu posso aprender. Me dá uma chance, por favor. Eduardo se afastou sentindo repulsa. Você não me ama, você nunca amou. E você definitivamente não ama Laura. Se amasse, teria cuidado dela. Teria sido sua mãe de verdade.
Levanta e assina o documento, ou eu entro com o processo judicialmente e exponho todas as gravações em tribunal. A escolha é sua, sair discretamente ou sair humilhada publicamente. Camila permaneceu ajoelhada por mais alguns segundos, percebendo que não havia saída. Lentamente, levantou-se, pegou a caneta que Eduardo estendia e assinou os papéis com mãos trêmulas. Eduardo pegou o documento, guardou na pasta e virou-se para sair. Eduardo, espera. A voz dela estava quebrada. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Ele parou na porta sem se virar. Isso não é mais problema meu, Camila. Você fez suas escolhas. Agora vive com as consequências. Subiu as escadas, deixando-a sozinha na sala, o mundo desmoronando ao seu redor. No quarto de Laura, Eduardo encontrou a menina brincando com Irene. A governanta levantou-se rapidamente ao vê-lo entrar, mas ele sorriu tranquilizador. Irene, pode ficar. Aliás, preciso falar com você. Ele se sentou no chão ao lado delas e Laura imediatamente subiu no colo do pai. Minha princesinha, o papai precisa te contar uma coisa. A Camila vai embora da nossa casa. Ela não vai morar mais aqui com a gente. Laura piscou, processando a informação. Ela vai embora para sempre? Eduardo assentiu. Sim, para sempre. A menina pensou por um momento e então perguntou. E a mamãe Irene vai ficar? Eduardo olhou para a governanta que estava com os olhos marejados. A mamãe Irene vai ficar. Na verdade, eu queria propor algo, Irene. Você não é mais apenas nossa funcionária. Você é família. Quero que se mude para o quarto de hóspedes no corredor, que coma conosco à mesa, que seja oficialmente a figura materna da Laura. Não como empregada, mas como parte de nós. Você aceita? Irene cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo livremente. Senhor Eduardo, eu não sei o que dizer. Isso seria uma honra imensa. Laura pulou do colo do pai e abraçou Irene com força. Eu te amo, mamãe. Irene beijou a cabeça da menina, seu coração transbordando de felicidade. Eu também te amo, meu amor. Tanto, tanto. Eduardo se juntou ao abraço e os três ficaram ali, formando uma família verdadeira, baseada em amor real e não em aparências falsas. Quando se separaram, Eduardo limpou as lágrimas e sorriu. Agora vamos ter que arrumar o quarto de hóspedes para você. E amanhã, assim que a Camila sair, vamos fazer uma festa só nossa. O que você acha, Laura? A menina bateu palmas animada. Festa? Com bolo? Eduardo riu. Com bolo e tudo mais. E talvez possamos passar o dia inteiro brincando no parque. Sem trabalho, sem preocupações. Só nós três. Laura vibrou de felicidade e Irene sorriu através das lágrimas. Pela primeira vez em anos, a casa dos Mendes tinha verdadeira alegria circulando por seus cômodos. Eduardo passou o resto do dia ajudando Irene a organizar suas coisas no novo quarto, enquanto Camila permanecia trancada no quarto do casal, fazendo malas e chorando. Na manhã seguinte, terça-feira, Camila desceu as escadas com 3 malas grandes e 2 bolsas de mão. Seu rosto estava inchado de tanto chorar, sua maquiagem borrada. Eduardo estava na sala esperando, de braços cruzados. Um motorista vai te levar para onde você quiser. Depois disso, não quero mais contato. Qualquer comunicação necessária será feita através dos advogados. Camila tentou uma última vez. Eduardo, pelo menos me dá um dinheiro para recomeçar, só para alugar um apartamento, me reerguer. Eduardo manteve a expressão firme. Não, você recebeu 3 anos de vida luxuosa sem trabalhar. Isso foi mais do que suficiente. Agora vai ter que se virar como qualquer pessoa comum. Talvez assim aprenda o valor das coisas. Camila percebeu que não adiantaria implorar. Pegou suas malas e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Você vai se arrepender disso, Eduardo Mendes. Ele respondeu calmamente. A única coisa que me arrependo é de ter demorado tanto para enxergar quem você realmente é. Tenha uma boa vida, Camila. Ela saiu batendo a porta e Eduardo ouviu o som do carro partindo. Subiu as escadas e encontrou Laura e Irene na janela do quarto, observando o veículo desaparecer pela rua. Laura se virou para o pai com olhos brilhantes. Ela foi embora de verdade?
Eduardo assentiu. Foi. E não vai voltar. A menina pensou por um momento e então sorriu o sorriso mais genuíno que ele já havia visto. Então agora somos só nós? Você, eu e a mamãe, Irene? Eduardo pegou a filha no colo e estendeu o braço, trazendo Irene para perto também. Exatamente. Somos nós três. Nossa família. Os meses seguintes trouxeram transformações profundas na casa dos Mendes. Eduardo reduziu drasticamente sua carga de trabalho, delegando mais responsabilidades para sócios de confiança e priorizando estar presente na vida de Laura. Ele passava as manhãs no escritório e voltava todos os dias às 3 da tarde para buscar a filha na escolinha e brincar com ela no parque. Irene floresceu em seu novo papel, não mais como empregada, mas como matriarca do coração, cuidando da casa e de Laura com ainda mais dedicação, agora livre de humilhações e ameaças. 6 meses após a saída de Camila, numa manhã ensolarada de abril, Eduardo acordou com o som de risadas vindo do jardim. Levantou-se e foi até a janela. Lá embaixo, Laura estava no balanço sendo empurrada por Irene, que cantava uma música infantil enquanto a menina ria sem parar. O jardim estava cheio de flores que Irene havia plantado, a grama verde e bem cuidada, o ar fresco da primavera trazendo um perfume doce. Eduardo se vestiu rapidamente e desceu para se juntar a elas. "Posso empurrar também?" ele perguntou, aproximando-se. Laura gritou animada. "Papai, vem, vem." Eduardo assumiu o lugar de Irene e começou a empurrar o balanço suavemente, enquanto a governanta se sentava num banco próximo, observando com um sorriso sereno. A cena era perfeita em sua simplicidade. Um pai dedicado, uma criança feliz e uma mulher que encontrara propósito em amar aquela família como se fosse sangue do seu sangue. Após alguns minutos, Laura pediu para descer e correu até Irene subindo em seu colo. "Mamãe, eu te amo." Irene beijou a testa da menina. "Eu também te amo, minha pequena, mais do que tudo." Eduardo se sentou ao lado delas no banco, passando o braço pelos ombros de Irene num gesto fraterno. "Você está feliz aqui, Irene?" A governanta olhou ao redor para o jardim florido, para Laura em seu colo, para Eduardo ao seu lado, e sentiu o coração aquecer. "Eu nunca fui tão feliz na minha vida inteira, Sr. Eduardo." Ele sorriu. "Então estamos quites, porque eu também nunca fui tão feliz. E, por favor, me chama só de Eduardo. Nada de senhor." Laura, sentada entre os dois adultos que mais amava no mundo, olhou para cima com olhos brilhantes de criança. "Papai, a gente é uma família de verdade agora?" Eduardo pegou a mão da filha e a de Irene, unindo as três. "Sempre fomos, princesa, só demorou um pouco para todo mundo perceber." Irene apertou a mão dele de volta, lágrimas de felicidade escorrendo silenciosamente. Ali, naquele jardim ensolarado, sob o céu azul de São Paulo, 3 pessoas que haviam sofrido e lutado finalmente encontraram paz e amor verdadeiro. A história dos Mendes ensinou uma lição valiosa. Família não é definida por contratos de casamento, sobrenomes ou laços de sangue. Família é definida por quem escolhe ficar nos momentos difíceis, por quem oferece amor sem esperar nada em troca, por quem enxuga lágrimas e celebra sorrisos. É definida por verdade, dedicação e coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Eduardo aprendera isso da forma mais dolorosa possível, mas agora, olhando para Laura rindo no colo de Irene, sabia que cada lágrima, cada momento de dor, havia valido a pena, porque agora ele tinha algo que dinheiro nenhum poderia comprar, uma família verdadeira, construída sobre alicerces de amor genuíno. E Camila. Nos meses que se seguiram, tentou voltar para a vida que tinha antes do casamento, mas descobriu que 3 anos de ostentação e preguiça haviam destruído qualquer perspectiva profissional que pudesse ter tido. Suas amigas a abandonaram quando descobriram que ela não tinha mais dinheiro para bancar almoços caros e viagens. Sua mãe a recebeu de volta no apartamento apertado em Santo André, com recriminações amargas por ter desperdiçado a oportunidade de uma vida. Camila tentou processar Eduardo, mas os advogados que consultou foram unânimes.
Com as provas de má conduta que ele tinha, ela não tinha chance alguma de reverter o divórcio ou conseguir qualquer compensação financeira. Eventualmente, Camila arrumou um emprego como recepcionista em uma clínica odontológica, ganhando um salário modesto que mal pagava suas despesas básicas. Toda noite, ao voltar para o apartamento pequeno e dividido com a mãe, ela pensava na mansão, em Alphaville, nas roupas de grife, nos jantares sofisticados, e pensava também em como havia jogado tudo fora por pura ganância e frieza de coração. Às vezes, tarde da noite, permitia-se um momento de arrependimento genuíno, não pela perda do dinheiro, mas pela chance desperdiçada de ter amado verdadeiramente uma criança que precisava apenas de afeto. Mas esses momentos eram raros e passageiros. No fundo, Camila continuava sendo quem sempre fora, apenas mais pobre e amarga. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo, Laura e Irene tenha tocado seus corações profundamente. Esta narrativa nos lembra que o amor verdadeiro não está nas aparências, mas nos gestos diários de cuidado, dedicação e coragem para proteger quem amamos. Se esta história ressoou em você, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos narrativas únicas que celebram a complexidade da vida, o poder do amor genuíno e a força da verdade. Conte-nos nos comentários, você já vivenciou ou conhece uma história parecida? Como você reagiria no lugar de Eduardo? Suas experiências e reflexões enriquecem nossa comunidade. Não perca nossos próximos conteúdos. Até a próxima história. E lembre-se, a família verdadeira é aquela que escolhemos construir com amor, não aquela que apenas aparentamos ter.